Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Santos e o tema da aula de hoje é governança. Pois bem, antes de iniciarmos especificamente o tema governança, cabe uma reflexão do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Ela diz o seguinte: se o propósito é o ponto de partida, a governança é o caminho. Vamos refletir sobre este ponto. Se o propósito é o ponto de partida, ou seja, se existe um propósito, se existe um objetivo, e esse objetivo é a etapa inicial, é o início do processo, a governança será o caminho, será o direcionamento. É importante ressaltar que quando se fala em governança, esta deve vir aliada ao planejamento. E no contexto de administração, de gestão organizacional, o que se utiliza é o chamado planejamento estratégico. Ou então, se a gente for para um contexto de organizações públicas, nós temos os chamados plano de desenvolvimento institucional, dentre outros. Mas o que é preciso frisar é que o planejamento é um caminho, é um pressuposto para o caminho da governança. Então, a governança, ela existe e ela consegue ser desenvolvida a partir de um planejamento prévio, a partir de objetivos e propósitos traçados antecipadamente. Pois bem, com isso, é importante a gente esclarecer a própria importância da governança para as organizações, para o contexto institucional e empresarial. Então, algumas manchetes, algumas notícias que falam sobre a governança, vale a pena a gente destacar para observar a amplitude que é o seu conceito e a possibilidade de aplicação. Então, por exemplo, nós temos aí uma das notícias do Valor Econômico: participação do Conselho da Petrobras na política de preços é boa para a governança, dizem especialistas. Uma outra notícia da Isto é Dinheiro: Itaú BBA cria Academia de Governança Agro com orientações sobre gestão financeira. Uma outra notícia da Bloomberg: a África vê que o futuro da África vê a governança como um imperativo, ou seja, a governança sendo aplicada num contexto público de desenvolvimento de organizações, da instituição pública, de políticas governamentais. E uma outra notícia: ambientalistas inauguram o Observatório de Governança Ambiental no Brasil. Observe que a proposta da governança, ela é muito ampla, ela estende tanto para organizações privadas como também para organizações públicas. E ainda, a gente pode incluir organizações do terceiro setor, sejam organizações de grande porte, de pequeno porte. A política de governança, ela é aplicável para esses contextos organizacionais, uma vez que ela estrutura a gestão organizacional. Pois bem, então, para a gente compreender melhor o que vem a ser o conceito de governança, vamos para o conceito disseminado pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa citado anteriormente. Então, para esse instituto, o que vem a ser governança? É o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselhos de administração, diretoria e órgão de controle. Vamos refletir a seguinte situação: quando se fala em governança, a gente não está dizendo uma decisão única, unilateral, uma decisão de apenas um ator. Quando citamos aqui nesse conceito do IBGC, inclusive, o chamado Conselho de Administração, significa um órgão de representatividade. Então, dentro de um conselho de administração, você pode ter lá o sócio,
os acionistas, você pode ter lá a representação dos colaboradores, você pode ter representação da sociedade civil e dentre outros atores que têm interesse na organização, seja uma organização pública ou uma organização privada. Então, esse conselho pressupõe uma decisão compartilhada, uma decisão coletiva. Esse é um dos princípios também da governança. Mas vamos partir para um próximo conceito. Marx traz uma complementação do conceito do IBGC. Marx destaca que a governança é revelada pela capacidade de gerenciar recursos econômicos e sociais, gerando resultados que atentem às necessidades da coletividade da melhor forma possível. Observe que dentro do contexto organizacional, se a gente for tratar de uma empresa, uma organização privada, nós temos aí como um dos objetivos a geração de lucro. Porque essa empresa, para sobreviver, ela precisa ter essa natureza mercantil, ela precisa gerar lucro para poder se desenvolver. No entanto, não somente o lucro vem a ser um objetivo organizacional. A empresa também pode traçar como objetivo, por exemplo, ser a empresa bem ranqueada no contexto de melhor empresa para se trabalhar, oferecendo uma boa qualidade no ambiente de trabalho, benefícios, bons salários. Isso tem um objetivo que visa o colaborador. Você pode ter um outro objetivo também, por exemplo, uma empresa que quer desenvolver suas atividades, mas com responsabilidade socioambiental, uma empresa sustentável. Então, ela tem esse princípio, buscar sempre a sustentabilidade, políticas de sustentabilidade. Então, observa, a empresa pode ter um objetivo de geração de lucro, mas também um objetivo de ter um ambiente de qualidade para os seus colaboradores e que suas atividades não prejudiquem o meio ambiente, por exemplo. Então, observe que, nesse contexto de governança, você pode tentar estruturar os objetivos para que eles representem a coletividade nas decisões organizacionais. Então, o papel da governança é equilibrar, é regular esses interesses dentro de uma proposta, dentro de um planejamento, que normalmente é o planejamento estratégico ou o plano de desenvolvimento institucional, chamado PDI, das organizações. Pois bem, em se falando de governança, a literatura apresenta de uma forma muito ampla a chamada governança corporativa, que é muito direcionada a organizações privadas, ou seja, as empresas. No entanto, existem também a chamada governança pública. A governança, de uma forma geral, tem chamada a governança sustentável. Então, nós temos vários contextos de aplicabilidade para a governança. Dentro da governança corporativa, nós verificamos dois pontos cruciais para a sua aplicabilidade. Um está focado em performance e outro em conformidade. Por que performance e conformidade? Primeiro, a performance, a empresa, ela precisa gerar lucro para poder se desenvolver. E a partir do momento que ela tem esse objetivo e esse foco de geração de lucro, ela tem que buscar otimizar os seus resultados em diversos setores da empresa. Por isso, ela sempre tem que vislumbrar maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis para ela atender o seu propósito e, além do mais, maior eficácia, ou seja, atingir de fato os objetivos e também efetividade nessas ações gerenciais, seja ela qual for. A empresa ela existe para obter lucro, então o retorno justo aos acionistas e investidores também faz parte dessa performance, porque imagina só uma empresa de capital aberto que as suas ações sejam negociadas em bolsas de valores, o investidor vai buscar aquela empresa que gera mais dividendo ou gere maior valorização por suas cotas. Então, ele quer, aí o acionista, ele quer retorno do seu investimento. Então, a performance também vislumbra atender tal objetivo. E ainda,
o crescimento empresarial sustentável, a empresa crescer, mas crescer de uma forma estruturada. Então, observa que a performance é um dos propósitos da governança corporativa. Contudo, existe o outro lado, a conformidade, ou seja, uma empresa que estrutura-se em termos de missão organizacional, objetivos organizacionais, objetivos estratégicos, ela traça um plano, o chamado planejamento estratégico, ela cria as suas regulações, as suas normativas internas, além das legislações ao qual ela está submetida. Então, a empresa, ela precisa seguir essa conformidade, essas políticas de regulação, de direcionamento organizacional, de diretrizes organizacionais, para conseguir desenvolver no longo prazo. E para isso precisa também, obviamente, os seus processos de auditoria, seja auditoria externa, seja auditoria interna. Então, a empresa está sujeita a isso. Então, observe que você consegue compatibilizar e equilibrar a performance e também a conformidade conforme as diretrizes, né? Conforme a legislação, as legislações e as diretrizes estabelecidas para aquela organização. Pois bem, com isso, numa análise de contexto organizacional, vale destacar que a proposta da governança, ela vislumbra maior democracia por parte das decisões organizacionais, porque são mais atores participando desse processo de decisão, por esse processo de estabelecimento de objetivos, mais comunicação, porque as pessoas passam a integrar, passam a ser representativas num contexto de empresa, num contexto de instituição, mais ainda, cooperação organizacional, as pessoas passam a colaborar uma vez que elas estão sendo representadas na organização, ou seja, aquela organização não vislumbra apenas o lucro para o seu proprietário, para o empresário, ela também tem outros objetivos que englobam e que, de certa forma, atende outros atores envolvidos no processo. E ainda, mais espaço para mudanças. É uma proposta de inclusão das pessoas, de diálogo e de certa forma, debates sobre os propósitos institucionais, quais são os caminhos que a empresa vai seguir, que a organização como um todo vai seguir, ouvindo as partes envolvidas nesse processo. Pois bem, alguns dos princípios de governança são relevantes destacar. Primeiro princípio, chamado princípio de transparência, ou seja, é mais do que obrigação para a organização, é um desejo informar para gerar um clima de confiança interna e externamente à organização. Imagina só as empresas que são negociadas, as suas cotas são negociadas em bolsa de valores. Então, o acionista, ele quer saber a informação daquela empresa, ele quer que a empresa imprima uma transparência. Para isso, ele precisa que esse princípio da governança seja muito bem atendido. Tanto é que as empresas que são listadas na Bolsa de Valores brasileira, por exemplo, a B3, elas possuem os seus níveis de classificação, os chamados níveis de governança, para que o investidor ele tome a decisão um pouco mais assegurada, preservando muita credibilidade, a transparência das informações por parte daquela empresa. Um outro princípio é chamado princípio da equidade, que não só entre os sócios de capital, mas também todas as partes envolvidas, os chamados stakeholders, né? Os atores envolvidos naquele processo, que pode ser os colaboradores, pode ser os investidores, acionistas, a sociedade civil e assim por diante. Um outro princípio da governança é o princípio da prestação de contas. Então, quem recebe o mandato tem o dever de prestar contas dos seus atos. Então, quando se escolhe, quando se decide por um gestor organizacional, às vezes o conselho analisa, o conselho delibera, o conselho avalia aquela capacidade técnica e a competência daquele gestor. Então, tudo isso para que esse gestor ele consiga prestar contas, não só para os conselheiros, mas também para toda a sociedade das ações e dos resultados daquela organização. E ainda, como último princípio,
responsabilidade corporativa, que é a visão de longo prazo, consideração de ordem social e ambiental. Ou seja, uma organização privada, por exemplo, ela é idealizada pelo proprietário, pelo empresário, inicialmente, ele cria aquela organização. No entanto, o propósito é que essa organização ela seja perene, que ela se desenvolva, independente daquele empresário. Então, aquele empresário ele pode dar o start inicial para a criação daquela empresa, direcionamentos, objetivos, e depois ele pode, porventura, sair da organização ou se manter na organização, mas essa organização ela consegue se desenvolver independentemente da figura daquele empresário que teve aquela ideia inicial. Então, essa organização ela já ganha maturidade o suficiente para seguir o seu caminho, muito em virtude do que foi construído em termos de planejamento e também políticas de governança. Pois bem, visto os princípios aí de governança, podemos destacar também que a prática da governança tem alguns pilares, e esses pilares estão basicamente estruturados na propriedade, ou seja, nos sócios, no conselho de administração, onde se tomam as decisões, estabelece as diretrizes, a gestão, que é quem vai utilizar aquele planejamento estratégico, mais as diretrizes do conselho para estabelecer um rumo e para cumprir os objetivos e as metas estabelecidos, auditoria independente, então a auditoria vai verificar possíveis correções que são necessárias dentro desse processo de gestão, o Conselho Fiscal, que vai responder por todas as obrigações fiscais da organização, e ainda a conduta e o conflito de interesse. Veja bem, eu posso ter dentro da gestão de uma empresa alguém que tem uma influência dentro do conselho de administração ou que mantém algum tipo de relação de interesse direto. Então, essa conduta, ela é muito, de certa forma, ela é muito vislumbrada como um elemento fundamental para um pilar de governança corporativa. Então, práticas relacionadas a tais condutas precisam ser avaliadas e investigadas para verificar se existe algum tipo de conflito de interesse dentro da proposta, dentro dos objetivos traçados para aquela organização. Pois bem, então, considerando vislumbrando toda essa apresentação sobre o que conceito de governança, princípio de governança, pilares da governança, onde a governança deve ser aplicada, quais são os seus direcionamentos básicos, seja de performance, seja de correição perante as legislações e algo relacionado aos normativos internos. Vale ainda destacar que nós temos N elementos que destacam e pressupõem a importância da governança nas organizações, para trazer uma gestão mais profissional, uma organização perene que vai se desenvolver ao longo do tempo. E aí, a proposta da governança, ela vislumbra, primeiro, alinhar os interesses dos diversos atores envolvidos dentro daquela organização, seja esses atores internos ou até mesmo externos, minimizar os conflitos existentes, aí eu destaco muito o conflito de interesse que possa existir dentro do contexto organizacional, ou seja, um gestor, um colaborador pode ter um interesse incisivo em determinado tipo de objetivo, e o conselho deve avaliar se essa votação, quando se traça um planejamento, isso não vai conflitar com o interesse de um colaborador ou de um ator envolvido. Mais transparências em processos de sucessão. O que leva enquanto critério para você decidir alguém compor determinado cargo de gestão ou ser conselheiro da organização? Então, é preciso ter transparência, são critérios técnicos, critérios relacionados à formação, à experiência, estabelece isso em diretrizes, e aí a governança cuida do caminho de seguir aquela diretriz estabelecida inicialmente. Monitoramento de gestão, então o conselho a todo instante está monitorando se a gestão está seguindo os princípios organizacionais, o que foi traçado dentro do seu planejamento, e se não tiver, tem as ações corretivas para estar sendo utilizadas e a partir daí buscar seguir aí o direcionamento institucional.
identificar, avaliar e mitigar riscos. Então, a proposta da governança tem também esse fator de diagnóstico para identificar alguma mudança contextual, alguma mudança na conjuntura que vale a pena voltar ao planejamento e remanejar os objetivos e as metas organizacionais, considerando a conjuntura apresentada. Auxiliar no processo de tomada de decisões estratégicas. Então, a governança, ela pode, olha, nós estamos tendo aqui, por exemplo, uma espécie de estabelecimento de cargos, de confiança, que às vezes a gente tem que buscar elementos mais técnicos, mais em relação à formação, à competência, e não estritamente deixar para a escolha do gestor. Então, estabelece regras para isso. Isso eu estou falando não só de nomeação, mas você pode estabelecer regras de progressão, de promoção, avaliando muito o aspecto meritocrático. Então, a governança pode regular isso para minimizar esses conflitos de interesse e ainda facilitar o acesso de capital. Uma estrutura, uma empresa que possui o seu planejamento, os seus objetivos traçados, a sua política de governança, obviamente ela vai ter mais facilidade para agariar investidores e ainda para buscar investimento privado de uma forma com muito mais credibilidade, uma vez que ela tem todo um processo estruturado de gestão, de tomada de decisões e de desenvolvimento. Pois bem, a governança, ela estabelece procedimentos para disciplinar as relações entre proprietários, gestores e mercados, baseados em princípios como transparência, equidade e prestação de contas. Com isso, considerando esses princípios, considerando os atores envolvidos dentro do contexto organizacional e aplicação das políticas de governança, chega-se a um resultado que é a redução de riscos do negócio e a melhora da imagem pública desta organização. Esse é o propósito da governança. Por isso que a governança está sendo cada vez mais difundida, não só para grandes organizações, como também para pequenas e também entre instituições públicas que estão sendo aplicadas aí vários princípios da governança. Pois bem, o sistema ao qual tem como objetivo, quando se aplica a governança, é aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital, alto volume, baixo custo e contribuir para a sua perenidade, ou seja, a organização ela é criada, mas um dos seus propósitos é que ela mantenha a sua atividade sendo desenvolvida ao longo tempo. Então, a proposta de criar mecanismos internos que não dependam exclusivamente de uma pessoa, daquele idealizador, daquele empresário inicial, é um dos focos aí também da governança empresarial, da governança corporativa. A falta de governança, ela descredibiliza as empresas no mercado. Então, várias manchetes de jornais já apontam que, olha, problemas financeiros, problemas no processo decisório, problemas no processo de sucessão dentro de organizações, quando se pessoaliza muito esses aspectos, é uma falta de governança que essa organização está vivenciando. Então, é necessário estabelecer alguns critérios, alguns elementos e implementar política de governança para que essa organização, ela de fato, ela tenha mais credibilidade e ela não incorra nesse tipo de erro que acontece em algumas organizações. E a falta de governança, ela, obviamente, ela tem aí como um comprometimento, além da credibilidade junto aos colaboradores e também investidores, ela prejudica o desenvolvimento das suas ações, que às vezes ela busca um gestor que às vezes tem um determinado tipo de perfil, estabelece algumas metas e objetivos muito específicos para aquela organização, e na saída desse gestor e entrada de um outro gestor com uma personalidade totalmente distinta e um perfil diferente pode dar toda uma reviravolta organizacional, o que pode ser muito prejudicial para a empresa, que já tem, às vezes, um histórico de atuação no mercado, e isso pode a desfavorecer para o seu desenvolvimento. Então, é importante considerar que a falta de governança corre
incorre também esse tipo de risco para a organização. Então, a preservação futura determina o projeto presente. Então, se você quer desenvolver no futuro essa organização com diretrizes muito bem estabelecidas, com planos e metas muito bem direcionados, é importante que você inclua esses elementos desde já, no contexto atual, para que a empresa, para que a organização, de uma forma geral, ela vislumbre e se planeje para atingir esse propósito no futuro. A preservação, perenização, tem que ter raízes fortes, representadas pela cultura organizacional, ou seja, baseada em crenças, valores e razão de ser, missão organizacional. Lembra que eu destaquei lá do planejamento estratégico? Então, tem que se construir a empresa baseados nesses elementos e fortalecer e consolidar essa cultura para a organização. E ainda, para que a cultura se instale e se enraize, é preciso liderança. E governança, portanto, a gente está falando sobre liderança. Alguém que entre na organização, faça toda a diferença, mas, sobretudo, que essa pessoa, quando for sair, a organização não caia o seu processo de desenvolvimento. A organização, ela mantenha aquele ciclo, aquele caminho de desenvolvimento e crescimento organizacional. Então, um bom líder, ele vai, obviamente, pavimentar esse caminho e estruturar a organização com ferramentas, diretrizes, para que ela não perca esse foco. Bom, e por último, eu deixo aqui uma reflexão de Amitai Etzioni, é um professor americano, que ele destaca que o mundo precisa de uma nova arquitetura global, camadas adicionais de governança, para lidar com questões que nem as nações, nem formas tradicionais de organizações intergovernamentais podem lidar. Então, essa reflexão aí deste professor, que é um grande pensador também do tema de governança, deixa para nós, destacando que ele é um sociólogo e ele faz toda uma análise e uma reflexão sobre a importância da governança num contexto organizacional. Então, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima aula.